Paz, meus queridos, bom dia, seja bem-vindo a esse nosso momento especial. Um novo dia se iniciou e nós temos tantos e tantos motivos para agradecer a Deus que tem nos sustentado até aqui e assim continuará a fazer, com certeza. Queridos, hoje eu convido vocês a meditar comigo em alguns trechos do Salmo do número 1 e assim nós podemos ver que lições o Senhor quer nos dar nessa manhã, atitudes que Ele quer nos ensinar para que nós possamos tornar a nossa vida muito mais feliz. Então vamos aproveitar esse novo dia e meditar nesse salmo que nos traz perspectivas tão boas, que nos traz expectativas de um amanhã melhor, porque o Senhor nos traz promessas, o Senhor fala daquele que é bem-aventurado. Quem é bem-aventurado? Quem é feliz? Quem está em paz? E como nos diz a palavra do Senhor, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Poderíamos também dizer como é feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se senta na roda dos zombadores. Amados, a palavra ainda diz aqui no verso 3, este bem-aventurado é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido, ou seja, tudo que ele faz prospera. Então, primeira lição neste momento, não viva como zombadores. Antes de mais nada, aqui o salmista começa mostrando o caminho daquele que é feliz e quais são as coisas que ele não deve fazer para seguir esse caminho. Dessa forma, nós não devemos andar, nem imitar, nem nos assentar com pessoas que não andam na lei de Deus, que têm tantos outros interesses antes de pensar no seu Senhor. Sim, se você anda ou segue esses ímpios, depois você começa a imitar eles e então você começa a se assentar nas rodinhas e começam a haver palavras torpes, fofocas, palavras que desagradam a Deus, atitudes que desagradam a Deus. E então aqui o salmista está chamando o ímpio também de pecador e zombador. Parece que ele está nos mostrando que esse caminho então vai nos diminuindo como uma espiral que faz você ficar cada vez pior. São formas diferentes de expressar a mesma realidade que o salmista está nos mostrando neste momento de devocional. Não é apenas uma impiedade, mas é uma atitude que te leva a pecar contra o Senhor, a zombar ou escarnecer daquilo que é verdade, daquilo que é santo. Afinal, o que é um zombador ou um escarnecedor? Pedro, em sua segunda carta, já havia nos dito quem são esses zombadores. Ele diz assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Está escrito em 2 Pedro 3:3. Por isso, o alerta hoje é: não viva como zombadores, pois eles são pessoas que vivem apenas para si, não vivem para o próximo, não têm piedade com o próximo, não estendem a mão para o próximo, jamais. Mas o bem-aventurado, ele não age assim, muito pelo contrário. O seu prazer está em meditar na lei do Senhor, e ele é comparado a uma árvore
E você sabe por quê? Porque a árvore citada aqui no verso 3 é uma árvore plantada à beira de correntes de águas e é sem dúvida uma árvore frutífera e cheia de vida. E assim somos nós, bem-aventurados os que meditam na lei do Senhor, os que andam conforme os princípios do Senhor. Essa árvore e nós também tem tudo o que precisa, ou seja, a sua fonte é justamente estar plantada no lugar certo, junto às águas. A figura dessa árvore é muito usada nesse contexto da aliança que Deus fez com o seu povo e de nós estarmos usufruindo os benefícios dessa aliança, porque nós estamos com a nossa vida plantada junto à fonte, a fonte de toda a provisão, a fonte das águas abundantes. Isto é, você está plantado no lugar certo, junto à fonte que é Deus e vivendo os benefícios da lei de Deus. Nela você medita de dia e de noite, e isso vai trazer vida para você e você frutificará, você prosperará. E o que fará com que as suas folhas não murchem e que você vê fruto no tempo certo? É justamente o fato de estar plantado junto às águas correntes. O que abastece essa árvore? O que nos abastece é a meditação na lei do Senhor. Meditar é ler e pensar constantemente. Meditar na lei do Senhor te faz viver em abundância. E olha o que fala do ímpio, no Salmo 1:4. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. O ímpio é aquele que está tão preso às garras do pecado, tão sujeito ao domínio das trevas, que não se importa com aquilo que as pessoas dizem ou pensam ao seu respeito. Ele só se interessa em satisfazer os seus desejos malignos. Este é o ímpio. A questão aqui é: está vivo ou está morto? Perceba que a árvore está viva, tem vida em abundância e está dando frutos. Mas a palha, nos fala aqui, ela já secou. Então, meditar na lei do Senhor te faz viver, te faz ficar vivo. O objetivo da lei é nos levar a amar cada vez mais a Deus e ao próximo. E ao contrário dos zombadores, que vivem apenas para si mesmo, e por isso eles são secos, amargurados, sem vida, e apenas se assentam em suas próprias vidas, zombam dos outros, escarnecem dos outros, nós estamos firmados na fonte que é o nosso Deus. Meditar na lei do Senhor para viver frutificando. E nesse sentido, meus queridos, nós podemos nos apegar tão bem a esse salmo e mudar completamente nossa maneira de agir neste novo dia, neste novo ciclo em que o próprio Senhor nos alerta. Podemos tomar a palavra de Deus como algo prioritário em nossa vida. Neste nosso caminho, a regra de fé é prioridade, pois ela vai nos trazer vida, ela vai nos enraizar ainda mais no amor de Deus. A palavra de Deus diz: como é feliz aquele que se satisfaz na lei do Senhor. Nós podemos tornar isso verdade em nossas vidas, no nosso dia a dia, e meditar na lei do Senhor para viver frutificando, prosperando, sendo felizes, estando de bem com o nosso próximo.
E então, para que eu e você possamos viver felizes, abençoados, bem-aventurados, sabendo que as recompensas de andar nesse caminho são promessas dadas pelo próprio Deus. Essas palavras são inspiradas pelo próprio Deus, então é promessa para nós. Você quer viver isso? Viver junto às fontes de águas, frutificar, prosperar, ter vida, vida em abundância. Então, meus queridos, para que as nossas vidas possam ser frutíferas e que eu e você não venhamos a murchar ou desanimar a ponto de perder essa satisfação na busca do Senhor, não abandone a lei do Senhor, mas que nós possamos estar sempre alicerçados nele, sempre plantados junto às correntes de águas, e então nessa fonte abundante que é para viver com o nosso Deus, viver para Ele, com Ele, por Ele, e usufruir do que Ele tem para nós. É isso que nos ensina o Salmo 1. Que o propósito do livro é a palavra, a instrução. Essa instrução, ela tem dois focos inseparáveis. Ela quer nos instruir para alcançar a felicidade e também a instrução para alcançar a santidade. Felicidade e santidade. Mas o que é felicidade? Felicidade é uma vida de bem-estar. Veja a primeira expressão do Salmo 1, bem-aventurado. Esse termo costuma estar associado à felicidade. Podemos dizer bem-aventurado o homem ou feliz o homem. Mas deixa eu te dizer, bem-aventurado significa muito mais do que isso. É ser verdadeiramente feliz, objeto do favor e da graça especiais de Deus. A mão do próprio Deus estendida sobre você em tudo que você fizer. E em várias passagens das Escrituras nós ouvimos o Senhor nos advertindo, assim como Ele fez em Efésios 4. Rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que vocês foram chamados, de modo digno. E com essas palavras o Senhor está nos dizendo que à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa fé, devemos dar provas de que nossas antigas mazelas que nos acompanhavam, que nos aprisionavam, estão sendo abandonadas, substituídas por virtudes que glorificam a Deus, por comportamentos que agradam a Deus, por comportamentos que condizem com os princípios bíblicos. A palavra do Senhor nos diz em 1 Timóteo 4, não é bom para alguém que diz conhecer ao Senhor, que está sendo doutrinado por sua palavra, dar sinais de que na verdade nada está sendo mudado. Afinal de contas, o nosso progresso na fé deve ser manifesto. O mal, o passado, deve ser deixado para trás. Então, pare para pensar. Se ímpio é todo aquele que tem prazer em pecar, em desobedecer, em quebrar regras, é o homem que se encontra completamente destituído dos parâmetros bíblicos. Então, como alguém em sã consciência haverá de dar ouvidos às palavras proferidas por esse tipo de pessoas? Que espécie de conselhos um ímpio pode dar a um filho de Deus? Se você realmente quer ser feliz e ver dias proveitosos sobre a face da terra, não dê ouvidos aos conselhos dos ímpios e pecadores. Veja, se você distinguir essas pessoas nos dias atuais, veja quais são.
Em 2 Timóteo nos diz: sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E diz a palavra: foge também destes. Você conhece alguém assim? Saiba que estas pessoas estão fora do caminho de Deus. Como elas poderão nortear uma vida, ensinar algo para um filho de Deus? Como elas poderão te ensinar a direção correta se eles estão perdidos? Então, dê a voz ao que Paulo diz: fuja também destes. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Essas pessoas, os ímpios, possuem muito prazer em zombar da palavra de Deus e ridicularizá-la. São pessoas que são entregues às suas próprias paixões, que possuem uma mente tão cauterizada que tudo o que não entendem difamam, falam mal, e tudo que não compreendem corrompem, diz a palavra do Senhor. E como alguém que conseguiu à luz do Espírito Santo compreender a mensagem da cruz ensanguentada suportaria ver o seu Senhor sendo vilipendiado assim pela boca desses ímpios? Não seria um jugo difícil de suportar? E é por isso que o apóstolo diz: fujam desses também. O que ele quer dizer? Não tenha comunhão com esse tipo de pessoa, porquanto a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Mas que eu e você sejamos como o salmista diz no Salmo 119: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Deixa a roda dos escarnecedores e passe a demonstrar a razão da sua esperança. Diga: Senhor, como amo a tua lei, e medita nela todos os dias. E quando fizermos assim, nós seremos como a árvore plantada junto às correntes de águas. Aleluia! Que ilustração maravilhosa de quem verdadeiramente ama e estima a palavra de Deus. Ele certamente é como uma árvore junto às correntes de águas, ou seja, ele é alguém que está sendo nutrido pela influência correta, que no devido tempo dá o seu fruto. E uma das características mais marcantes de Deus é o seu caráter perfeito. O que significa dizer que Deus não falha. Deus jamais erra. Ele é perfeito em tudo que faz. E tais características nos forçam a crer que tudo quanto tem acontecido está inevitavelmente sob o controle desse Deus que é todo poderoso. Veja o que diz aqui. Que palavra! Tudo que fizer será bem sucedido. O Senhor conhece o caminho dos justos e por meio da sua graça lhes fará prosperar. Amém?